Olá, estamos no 23º dia do desafio Enraizado em Sabedoria. Faltam apenas 7 dias para terminarmos. Quem está aí firme e forte comigo, me manda um oi, fala, eu tô. Que eu acabo desabilitando o grupo por respeito um ao outro, mas que se você estiver, diga aí, eu estou com você. O tema de hoje diz assim: quando seu marido está doente. E a Bíblia ensina-nos em Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Nós sabemos que quando o nosso marido está doente, quem tem marido sabe o quão difícil é lidar, porque eles com uma dorzinha, eles parece que estão para ter um parto, né? É muito engraçado, é muito diferente. Eu ainda não parei para estudar sobre isso, sobre essa fragilidade masculina, esse contraste, né? Ao ponto que eles são tão fortes quando estão doentes com uma gripe, parece que eles estão com a ponto de morrer. E aí o desafio é buscar ao Senhor para dar forças a nós em meio ao cansaço. E o devocional nos relata assim: lembra do dia do seu casamento? Você olhou nos olhos radiantes do seu amor e prometeu, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Você escolheu dizer isso, mas na realidade não tinha a menor ideia do significado dessas palavras. Você não vislumbrou um câncer naquele momento, uma doença renal em estágio terminal, um derrame cerebral quando prometeu cuidar do seu cônjuge. Aconteça o que acontecer. Agora, seus dias são preenchidos com consultas médicas, quimioterapia, radioterapia, raio-x, exames invasivos que tiram o brilho do seu amado. Você ainda o ama, mas a doença está saindo caro para você. Deveria existir um termo de isenção de responsabilidade embutido nos votos matrimoniais. Nenhum ser humano pode manter seus votos por sua própria força. Deus, em sua grande bondade, mantém nossas promessas, nos levando ao fim de nossas forças, conduzindo-nos a Ele. Não podemos nos apoiar em nossas próprias forças, não importa o quão decididas estamos. Dadas essa realidade, considere alguns conselhos. A gente conhece muitas pessoas, muitas mulheres que passam e passaram por essa situação. Algumas passaram, maridos foram curados, outras passaram, os maridos faleceram, outras passam por essa situação onde maridos estão completamente doentes. Alguns doentes emocionalmente, alguns com maridos com depressão. Eu fico imaginando a dificuldade que deve ser você ter um sacerdote do lar depressivo. O sacerdote do lar é quem impulsiona a família para cima, cuida de várias tarefas e fica imaginando essa pessoa depressiva. Então aqui vem alguns conselhos com ânimo que o devocional nos traz. Dizendo assim: quando os discípulos pediram a Jesus para ensiná-lo a orar, ele lhe respondeu: ore assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus não começou sua oração com uma petição ao Pai para aliviar as necessidades mais urgentes do mundo. Ele ensinou seus discípulos a começarem uma petição ao Pai para aliviar as necessidades. Ele, desculpa. Ele ensinou os discípulos a começarem a orar louvando a Deus. Santificado seja o teu nome. Isso nos ajuda a lembrar que Deus é maior do que as nossas forças, o nosso sofrimento, e nos lembra de sua santidade e poder. Aceite bem conselhos intencionados com cautela. Sempre parece haver pessoas que chamo de amigos de Jó. Essas pessoas não andaram por onde você andou. No entanto, oferecem conselhos rápidos e desinformados com pouco amor ou ofertas pessoais de ajuda. Se você encontrar uma amiga que parece não entender sua situação e cujas respostas prontas fazem mais mal do que bem a você, não discuta com ela. Um sorriso e um agradecimento serão suficientes. Guarde sua energia para coisas maiores. Aceite conselhos bem intencionados com cautela. Os amigos de Jó,
eles estavam dando alguns conselhos para ele e que não eram os melhores. E aí já ouvia tudo aquilo, inclusive da mulher dele, e ele continuou firme. Então, se você estiver passando por uma situação onde você está tendo que cuidar de um familiar, de um marido, desvie o olhar realmente das suas circunstâncias. Ore para o Senhor, para que Ele, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o segundo, aceite conselhos bem intencionados com toda cautela, porque às vezes as pessoas elas tentam nos ajudar, elas tentam falar, ai, larga tudo isso, olha, não, sabe, vai viver a tua vida, deixa que a família dele cuide dele ou dela, se é a mulher também passando por tudo isso. E não é assim. Ouve e guarde sua energia para coisas maiores. Encontre um Arão. Em Êxodo 17, Moisés diz a Josué para descer com seus homens e lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, onde Moisés manteve as mãos erguidas. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia. Mas seus braços cansaram. Arão e Hur tiveram que segurar as mãos de Moisés no alto para que Israel pudesse prevalecer. Se este homem que viu Deus face a face precisava de ajuda, imagine o quanto nós precisamos da ajuda do corpo de Cristo. Encontre uma amiga que possa orar com você, que possa cuidar de você enquanto você cuida também do seu cônjuge. Precisamos um dos outros. Encontre um Arão na sua vida, minha querida irmã. Renove as suas forças em Deus e reflita. Existem outras tarefas que podem ser delegadas a amigas e a familiares? Eu ouvi falar de um grupo de estudo bíblico de mulheres que patrocinava a ida de uma enfermeira particular uma vez por semana, a fim de que uma amiga delas pudesse ter uma folga no cuidado do seu marido. Alguém pode fazer suas compras ou sentar com seu marido enquanto você tira uma soneca, providenciar um transporte para uma consulta, trazer refeições, deixe que os outros a ajudem como puderem. Isso também é a presença de Deus. Mas para isso nós também precisamos nos relacionar. Às vezes nós vemos que pessoas que estão passando por algumas enfermidades, seja o homem com a mulher com o homem dentro de casa, ou algum familiar, ou algo tão pesado, a pessoa também acaba não se abrindo e às vezes não está na nossa mira, no nosso foco, e a gente acaba perdendo o controle. Então, manifeste também. Procure uma amiga e diga que você precisa de ajuda. Lembre-se que essa situação não é para sempre, mesmo que perdure um tempo. A nossa dor não é eterna, nem inútil. Podemos não entender tudo o que Deus está realizando com isso, mas a sua promessa para nós é tão real quanto a nossa dor presente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18, nós finalizamos o nosso devocional assim. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pai, nós queremos crer, ó Pai, em todas as Tuas promessas. Nós queremos viver as Tuas promessas ardentemente no nosso coração, na nossa vida, dentro da nossa casa, nos nossos lares, Pai. Seja a mulher que esteja passando, o homem que esteja passando com o seu familiar dentro de casa, problemas de enfermidade tão difíceis que às vezes nós não encontramos saída, Pai. Ou que nós venhamos a passar por isso, Pai. Nós já estejamos fortalecendo, Pai, a nossa alma, o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual no Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê força para lidarmos com familiares, com pessoas conhecidas nas quais nós possamos estender as mãos para ajudar, Pai. Às vezes nos foge criatividade, assim como nós já estudamos num devocional, que às vezes as coisas acontecem e nos foge criatividade para estarmos lado a lado com as pessoas. Para isso, Pai, nos acorda, nos desperta, nos faz amigos, nos faz um pouco mais humanos, Pai. Às vezes a gente lida com uma igreja que está tão institucionalizada, Pai. E às vezes nós vamos nos olhando naquela roda, naquela engrenagem, nós somos mais uma peça daquela institucionalização. Pai, muda. Pai, nós queremos ser humanos, nós queremos fazer o que o Senhor faria.
Às vezes nós queremos levar tantas pessoas ao Senhor, dizendo: olha, fulano está errado, ciclano está errado, nós queremos justiça, assim como aqueles homens que foram levar aquela mulher pega em adultério, Senhor. E o Senhor disse: ei, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pai, nos ensina tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar para que possamos ser melhor, para lidar conosco e com as outras pessoas também. Nos dá muito amor, renova o ânimo, Pai, daquela pessoa que está cuidando do seu familiar, as suas forças, pessoas teimosas às vezes gente que lida com idosos e são tão teimosos pela própria natureza, Pai, não porque são ruins, mas que o Senhor possa acalmar o coração dessas pessoas, renovar as forças, que elas possam ter a certeza em mente, assim como o pouco tempo que eu cuidei do meu pai, eu pude a cada momento sentir que eu estava honrando ele. Que as pessoas sintam ser assim, Pai, quando estiverem cuidando dos pais, dos maridos. Isso seja no futuro, seja hoje. Renova as forças, traz ânimo, esperança, perseverança, alegria, amor. Às vezes tem gente que vive por momentos, Pai, que é tão difíceis que as pessoas escutam esse devocional e falam: impossível ter amor, impossível. Pai, age no meio dessas pessoas. É possível, tudo é possível no Senhor, Pai. Eu era uma pessoa inacreditavelmente pecadora. Sou, mas os meus pecados, Pai, eu não tinha olhos para eles. O Senhor abriu a minha mente, o Senhor abriu meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos, Pai. Hoje eu posso viver a vida nova, isso é maravilhoso. Por isso eu creio, Pai, que o Senhor é capaz de renovar ânimo, o Senhor é capaz de renovar força de vidas, de pessoas que estão passando por lutas, de trazer cura de enfermidades, cura de câncer, tudo conforme a tua vontade, Pai. E o Senhor é soberano para todas as coisas. Cuida das pessoas enfermas, Pai. Opera a tua vontade e não a nossa. E aqui, em nome de Jesus, e aqui também ele traz uma reflexão dizendo assim: passe algum tempo diante do Senhor em oração. Lembre-se quem ele é e medite em seu poder, sua força, antes de apresentar a ele as suas necessidades. Pense em uma irmã no corpo de Cristo a quem você possa pedir oração e apoio. Confie no Senhor para providenciar outros para apoiar seus braços e ajudá-la a perseverar. Esses desafios aqui que ele traz no final do devocional é dizendo que para a pessoa que no caso está passando por um familiar que está doente, e para que Deus possa renová-la e também para que ela possa pedir ajuda, pedir apoio em oração para uma outra pessoa. Mas aqui eu também coloco uma outra aplicação minha, dizendo que nós que não estamos passando por questões que não conhecemos, mas que possamos nos solidarizar com pessoas que estão passando, que possamos oferecer o nosso tempo para elas, para que elas possam respirar, fazer algo de bom para elas, ó Pai, porque é um tempo tão difícil. Esse revezar em hospital, esse revezar dentro de casa, é muita dedicação. Que possamos ser útil, Pai, na vida de alguém. Em nome de Jesus, eu te peço, por tudo eu te louvo, te agradeço. Amém.